Vamos falar de intenção. A gente vem falando de intenção, né? Mas dessa vez, assim, o que é diferente de coisas que a gente faz normalmente? Porque, deixa eu abaixar essa luz que está muito forte no meu olho. Aí. Porque de acordo com as coisas que vocês me perguntam, seus questionamentos, eu vou ampliando a forma ou melhorando a forma de comunicação e talvez juntando uns pontos que não ficaram muito coerentes, né? Bom, intenção tem assim, lembra que quando eu falo de intenção, eu falo que eu lembro da minha avó? Sabe, a coisa de boa intenção, o inferno tá cheio? Né? Porque não é uma coisa assim, então vou fazer pensamento ou afirmação positiva, ou vou fazer aquele mantra 108 vezes, ou vou fazer uma oração. Isso não é intencionar, né? Uma boa intenção é aquela que faz a gente trilhar um caminho, né? É alguma coisa que coloca a gente para a melhoria, né? Para aprimoramento. Mas assim, não é toda a intenção que faz isso. Todas as intenções fazem isso, mesmo as inconscientes. E daí vem uma pegadinha, porque a intenção não é um desejo ou um pensamento, é uma força, né? E dentro desse dessa capacidade de força, ela impulsiona ações, decisões, né? E quando por exemplo, uma coisa como desejo, né? Um eu quero, é passível de passar rápido, mas atrás desse desejo tem uma intenção, entende? Então são coisas diferentes. A intenção, ela vai no compromisso de trazer, de alcançar alguma coisa. Quando é intenção oculta, por exemplo, né, porque a gente tem, a gente intenciona todos os dias, só que a maior parte das vezes está lá escondidinho no nosso inconsciente a intenção. Então você tem um desejo, uma vontade, um objetivo, uma meta, mas tem a intenção por trás de segurança, ou a intenção por trás é sair é, fugir de alguma coisa, ou tem um medo, entende? Então, quando a gente está falando de intenção, a gente é amplo desse jeito, porque tem as intenções ocultas que também querem que você melhore. Também é um movimento de aprimoramento, mas de acordo com o que a gente conhece, na base do olha aqui e veja o que você não está vendo, né? E muitas das nossas práticas, por exemplo, a meditação, ou respiração, ou uma oração, uma prece, elas até apoiam a intenção, né? Porque quando você está fazendo uma meditação, nem que seja uma meditação, estou aberta para receber informações, né? Ou para o que for melhor para mim, a sua intenção é para o que for melhor para mim, né? Quando você faz uma oração, é a mesma coisa, né? Então, tem a intenção que vibra atrás. Só que essas práticas podem apoiar uma intenção, mas a intenção requer ação, né? Não é só insight. A intenção tem vinculado a ela uma ação, nutrir um caminho para um resultado. E daí, entende que fica meio a intenção com consciência e a intenção oculta, né? A intenção com consciência era o que a gente estava vindo falar, até plantamos, né? Na nossa virada, né, até o dia 6, plantamos com intenção de tudo, plantando tudo de bom, isso daí é intenção com consciência,
mas a maior parte delas é uma intenção oculta ou intenções ocultas, que é a ação sem consciência, né. Na intenção com consciência, a gente abarca tudo na nossa vida, tudo, tudo, tudo. A gente intenciona, a gente canaliza uma energia, um esforço consciente para a gente transformar aquilo que está sutil em realidade, né, que é um pensamento ou uma ideação em realidade. Então, eh, ideação é uma palavra boa, sabe? Ou porque você idealiza, é uma ideia com o que é que você vai fazer dela, né, o que você gostaria de ressoar no seu campo. Não o que você gostaria de ter, entende? Tem diferenças. Por exemplo, quando a gente fala da intenção de buscar, eh, mais saúde, coisa fácil, mais saúde. Então se eu quero mais saúde, eu sei que preciso adotar alguns hábitos melhores, alimentares ou praticar exercício. Entende que tem uma ação vinculada? Tem um passinho, passinho, né, que pode ser, eh, mais consciente, inclusive. Então, quando a gente, por exemplo, pratica a gratidão, a gente tem a intenção que essa gratidão se manifesta em ações, em situações, no nosso campo, não é? Né. Então tem mais exemplos, por exemplo, em relacionamento, né, quando a gente intenciona que a gente quer se sentir assim, né, com parceria, com tempo de qualidade, eu falo e foco como você quer se sentir. E daí você vai cuidar-se, ter mais amor próprio, saber dos seus limites, ouvir o que as pessoas estão falando e não projetar no que elas estão falando, né. Então, por exemplo, no profissional, também intenção de obter uma habilidade, melhorar a comunicação, então são intenções com vinculado a elas, sempre na intenção tem uma ação. Mas não é o tempo todo que as nossas intenções estão em alinhamento, talvez, com aquilo que a gente almeja, deseja. Então, a maior parte da gente, do tempo da gente não está ciente, né, por quê? As intenções estão sendo pautadas em coisas antigas, em experiências passadas, em crença, em medo, em desejo que a gente não reconhece conscientemente. Então, quando a gente cresce, por exemplo, num ambiente que não tem segurança financeira, era uma preocupação constante, né. Então, a gente tem na nossa, eh, base de dados, né, uma intenção oculta de ou acumular, ou ser cauteloso, não arriscar. Segurança é vira um valor pessoal, né, vira um valor, eh, inegociável, às vezes. Aconteceu comigo durante um tempo, que era o meu top um, o valor inegociável era a segurança. Depois eu percebi que o meu valor liberdade estava passando para top um e o valor segurança estava me segurando, me limitando, entende? Então, então evitar, eh colocar a cara para bater mesmo quando tem benefícios, né, que eu detestava gravar, por exemplo. Então, quando tem oportunidades, ficar no seguro, e essas coisas estão sendo pautadas pelas intenções ocultas, sabe. Então, quando a gente traz a intenção para a nossa consciência, a gente permite nutrir de forma mais intencional e alinhada com os nossos
com os nossos valores, mesmo que os valores entende? Aquele valor de segurança é importante para mim. Ok, não vou fingir que eu sou a louca, para investir no tigrinho, não vou, né. É importante para mim, eu vou ser essa pessoa coerente, até eu lidar com essa intenção, com esse mote, com essa motivação, motiva motivo e ação, né. O que acontece? Quando isso começa a ser trabalhado, né, na clareza da consciência, a nossa intenção começa a mudar, né. E daí sim, a consciência das nossas intenções, e daí a gente coloca a nossa energia, fica, eh, essencial, né, tipo, é óbvio, né. Mas assim, é óbvio quando a gente está consciente, quando a gente não está consciente, a gente está sendo movido por essas engrenagens todas, né. Então, o desenvolvimento pessoal, consciência, faz parte do desenvolvimento desse ser aqui que tem essas engrenagens, esses mecanismos. Então, a gente tem só benefícios quando a gente traz intenções à consciência. Aumenta a clareza mental. Eu falo que a gente começa a entender como a gente funciona, entender melhor o que a gente deseja, por exemplo, né, e por que a gente deseja aquilo, e não: "Ah, porque é assim", que nem criança birrenta, sabe. Talvez quando estiver fazendo porque é assim e ponto, porque eu sou criança birrenta, tenha uma ferida ali que é para ser olhada também, né. Então essa clareza pessoal ajuda a entender o que realmente a gente deseja, porque a gente segue certos caminhos e nos ajuda a tomar decisões mais alinhadas com a nossa essência, né, e não com o que a gente precisa melhorar, né. A gente pode cuidar das coisas que a gente precisa melhorar e tá continuamente alinhada com as nossas essências, né. Assim a gente também reduz, quer ver, conflito interno. Porque se a gente se permitir resolver isso, fala: "Nossa, então agora, eu sei que eu estou sendo a minha intenção e a minha rotina de escolhas e decisões e pensamentos começa a mudar da segurança para a liberdade. Isso porque eu cuidei daquele ponto que eu me sentia insegura, né". Então, quando esse conflito interno de ser verdadeira com você, olhar com amorosidade, inclusive, para essas partes suas, e não ficar colocando máscara para fingir que você é outra coisa. Resolve esse conflito interno com maior leveza, talvez, né. Que mais? Ah, maximiza o impacto. Quando você consegue alinhar, que tá com ação consciente, e a ação com a intenção da essência, uau, eu falo: "Não tem para ninguém". E é rápido assim, entendeu? É rápido assim, por quê? Porque não tem nada de frequência, gerando ruído, é alinhamento, né. E quando a gente tem esse alinhamento, que a gente que sustenta esse alinhamento, né, e busca através do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, a gente também promove um crescimento espiritual, vamos falar, emocional, né. A gente tem essa integração entre a intenção e a ação, ajuda a gente a crescer, a amadurecer,
né, porque de criança mimada a gente tem um mundo, né. E subproduto? Não, eu acho mais essencial, porque as pessoas falam: "E daí vem como subproduto a autenticidade", né. Se a gente já começa a cuidar das nossas coisas, ter as intenções mais claras, saber como que a gente funciona, e daí fala: "Nossa, mas isso daqui não sou eu na essência, era um eu machucado", né. Aí, quem sou eu na essência? Quando as nossas intenções acabam refletindo a nossa verdade, nosso valor, não o valor, por exemplo, a segurança para mim era um valor histórico, por causa do meu histórico, ele era muito importante durante muito tempo. Ainda é, mas não é o top 1 mais, agora top 1 é liberdade, por exemplo. Então, tem valor que é da alma, que é inerente, vibra, né, é natural, é seu, e tem valores que a gente desenvolve, porque alguma coisa é histórico, eu falo. Alguma coisa fez a gente criar isso como valor inegociável, né. Então, valores, desejos, tudo isso quando reflete essa a intenção reflete aos nossos valores e desejos, acabam a gente vivendo de forma mais autêntica, sabe? E isso é muito importante para gente que vive, buscando mais uma frequência mais alta, porque as frequências mais altas, amor, luz, a frequência mais alta que a gente alcança aqui, no 3D, autenticidade. Não é assim: eu sou ursinhos carinhosos". Não, é autenticidade. E esse é muito mais fácil, né, muito mais fácil. Porque aquela coisa da perfeição, né, eu sou amor incondicional". Eu sou na essência, eu sei, mas até ser mesmo, né, vai um passo grande. Não, vamos no passo de formiguinha. Agora, se eu falo que a gente pode ser a nossa essência e transbordar o que você realmente é, e a gente é amor incondicional, não fica mais fácil? Muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Então, vamos intencionar com consciência. É mais do que só planejar, intencionar é um processo, sabe, ativo, de definir o que eu vou ressoar junto, né. Estou escrevendo porque esse daqui eu tô sabe o que eu falei para vocês? Que eu coloquei na minha intenção, fazer as coisas desse ano serem mais fluídas, né. Então, a gente pega o tema, esse tema vai virar um artigo, então, com se eu tenho a intenção de deixar mais prática e mais fluida a minha vida, eu tô fazendo exatamente isso. Quando eu falo que é importante, e eu falei que, a gente alinha com o que está no astral, por exemplo, e a gente estava na e ainda está, né, na lua nova de Capricórnio até a gente chegar na próxima lua nova, é planejar, intencionar, então e colocar em prática, colocar em ação. E daí caiu a fichinha, intencionar é isso, né. É colocar mais de você em autenticidade, mas colocar na prática, colocar na vida, porque a gente faz de qualquer jeito, sabe. Você vai colocar a sua energia de qualquer jeito e criar e cocriar a sua realidade, entende? Só que a maioria das intenções estão ocultas, né. Então, o que a meta para mim agora é
vou intencionar com mais consciência, né. Então envolve uma visão mais clara do que eu almejo, né, de um resultado, um caminho, na verdade um caminho talvez não, eu gosto mais dos pequenos passos, né, mas pequenos passos de ação focada, né. Então a gente pode colocar intenção em prática com meditação, por exemplo, porque, eh, ajuda a acalmar a mente, aumenta a nossa consciência no presente, né, clareza mental, foco, né. Ou numa prece, oração ou mantra, também oferece essa maneira de conectar as intenções pessoais com um propósito maior, né. Então, isso tudo casa com a gente. Então, a questão do com as coisas que a gente vem falando ao longo de, né, o ano passado todinho. Então, integrar as nossas frequências, que são as nossas intenções, que a gente quer vibrar naquilo, a gente quer atrair aquilo, a gente tem que ser aquilo, né, tem que vibrar aquilo, não só a boca para fora, né. Não é né, da boca para fora a intenção que a minha avó falava, que o inferno estava cheio, né. Intenção com consciência é saber que, eh eu posso querer ajudar a fazer diferença no mundo, mas eu não posso interferir e invadir o campo do amiguinho. Porque junto com aquela intenção de ajudar, tem uma intenção oculta de faz isso porque o meu é melhor, né. Então saber que a gente tem isso, né, saber que a gente tem, a gente pode transformar, né. Se ficar lá no: "Ah, então, mas a minha intenção foi boa", tá. Eu vi uma série, chama Evil, que tem uma eu tô só no começo no começo não, assisti uma temporada já, então não comecei a segunda, mas eh, tem um cara que está estudando para ser padre, e ele faz parte de um grupo que vê antes que a igreja católica passe para exorcismo, essas coisas, é o grupo que vai ver se não tem uma explicação, se a pessoa não é louca, então tem uma psicóloga, se não é uma intoxicação, tem um cara que faz isso, tal, e não sei o quê. E daí tem todas essas possibilidades, né, para ver que não é um demônio agindo, né. Eu não acredito em demônio, mas acredito em seres que interferem no nosso campo. E daí, lá, mesmo com esse fundo totalmente católico de exorcismo, demônio, essas coisas, o cara que vai se formar em padre, que tá-tá-tá, né. Ainda assim, mesmo lá, você que tem que convidar ele para entrar, você que tem que negociar, você precisa dar permissão. Ou seja, a gente vai, roda, roda, mas como funciona as coisas é que é importante. Você pode colocar o nome que você quiser, né, pode pintar de vermelho, azul, roxo, mas como que eu funciono? Como as coisas funcionam, como a energia funciona, como que eu cocrio a minha realidade. Então, quando a gente fala de intenção, a gente está falando dessa cocriação, né. Esse momento de, a partir de uma ideação,
né, que você de uma coisa que você almeja, que você gostaria e por que você gostaria. Isso faz um pacote da intenção, junto com as ações. Porque mesmo que você não saiba, quando você tem a intenção de se proteger, por exemplo, de, sei lá, se proteger da rejeição, né. Então, você tem pequenas ações, atos, gestos, expressões, falas que afastam as pessoas. Simplesmente para não ser rejeitada, eu rejeito primeiro, né. Então, o que a gente vai trabalhar agora, pelo menos eu vou, e daí quem eu atendo também, né, André, vai trabalhar também, porque a gente ressoa, é assim, é colocar as intenções com consciência. Então, se eu não estava vendo, o que eu não estava vendo, né? Tem uma intenção por trás e ela estava funcionando, não é uma crença. Intenção é diferente, ela é mais ideação. Não é simplesmente um desejo, é uma frequência que ressoa, aquilo que você almeja. E ela pode ser de intenção, de boa intenção o inferno está cheio. Ah, então, eu almejo que todos os seres do mundo sejam livres. Essa é uma ótima intenção, mas o que eu vou fazer para que isso vibre em mim? Colocar na 3D, colocar em ação, ser essa pessoa, e não só ficar fazendo mantra. Adoro fazer mantra, tá, gente? Adoro. Não é para não fazer, mas é para colocar mais consciência. Então, a integração na prática, a gente pode acabar integrando a intenção, meditação, oração, né, para criar essa abordagem do nosso dia e apoiar, né, na nossa rotina e apoiar os nossos objetivos, as nossas metas. Tanto as pessoais quanto as profissionais, espirituais, inclusive. Então, coloque essa intenção clara para você primeiro, né. Quando a gente começa com a intenção, não é um visual board, não é assim: "Ah, então eu quero aquele carro", não é isso, é como eu quero me sentir, né. O que eu preciso desenvolver, para me sentir mais daquela forma que na essência eu sou, sabe? Na minha autenticidade. Gabriel ontem foi? É, foi. Antes de ontem, não sei, nesse final de semana. É, foi sábado. Ele falando assim: "Ah, meu Deus, eu pedi paciência". Ele estava dirigindo sábado, estava todo mundo indo devagar. Quando a gente quem não sabe disso? Só o menino, sabe? Que não sabe que é assim que funciona. A gente tem a intenção de gerar mais paciência, você vai ser a pessoa que tem mais paciência, precisa desenvolver o músculo da paciência, né. Precisa trabalhar isso. Então as pessoas não vão abrir lugar para você passar, elas vão ficar bem devagar na sua frente, entendeu? Porque é isso. A intenção oculta é que você desenvolva e tenha mais paciência, seja uma pessoa melhor tendo mais paciência. Eu não peço paciência. Só a paciência que eu achei ultimamente, que eu vi que tem um vinho português que chama paciência. Esse daí talvez eu tome, entendeu? Então, a questão é, se a gente sabe que é assim que funciona, né, sabendo como funciona, vamos fazer direito.
Vamos fazer de um jeito que dá para caminhar leve, sabe? Integrar essas, abordagens faz isso, né, coloca mais leveza no nosso dia, porque daí é 5 minutos aqui, mais uma respiração, 3 respirações ali, entende? Então, quando a gente intenciona, por exemplo, que nem eu falei, a chavinha de mudança é de gratidão. Intenciona a gratidão. Essa, nossa, super, porque você intenciona sentir gratidão, e isso muda, né. Então, quando a gente vai construindo isso, que nem a gente estava falando na outra semana sobre gratidão, vai construindo a antena que vai ficar prestando atenção aonde eu posso sentir gratidão. E isso é uma prática, ajuda a manter o foco, inclusive motiva, né. Então, para integrar intenção, meditação, prece, mantra, pode colocar no seu ritual, né. Fazer as coisas que você já faz, porque eu sei que muitas de vocês já fazem mesmo coisas, não vai colocar mais, mas qual é a intenção disso, né. Estou fazendo para quê mesmo, né. Então, esse estou fazendo para quê mesmo, sai do que nem o Pai Nosso de o esqueci-sachê, né. Fala da boca para fora. Não, não, espera aí, se eu vou fazer direito. Então coloca na sua meditação, ou breve meditação, ou oração, ou afirmação, alinha isso, porque tem uma intenção, já tem. Agora você estando consciente ou não, o melhor é estar consciente, né. Tem uma página na Jornada da Lua, uma página não, na verdade eu não sei, eu vou ver, que é uma palavra por dia. E eu só fiz uma, não fiz 12 na jornada, sabe. No Por que eu só fiz uma, não fiz 12? Porque não é todo mês que vai mudar, você faz uma vez só e daí você entende? Você pode replicar isso no mês seguinte, dia 1, tal palavra, e ressoe aquela palavra, coloque a sua intenção, coloque qualidade nas suas ações, sabe. Presença, isso é intencionar. Intencionar não é só, ah, falar 108 vezes aquela palavra, não. Tem monge que está falando a vida inteira, né, não é só isso. Então quando acompanha com a ação, a intenção pode, e ela faz isso, transforma a vida, né, acaba guiando em direção, né. Agora direção do quê? De lidar com as suas feridas? Também pode ser, porque há aprimoramento. Agora, aprimoramento como você quer? Na dor? Né, pode ser mais leve, né, a gente pode alinhar com mais leveza, com amorosidade. Quando a gente está, com a intenção inconsciente, e as coisas aparecem para que a gente desenvolva paciência, por exemplo, que nem o Gabriel no carro, falei: "Ai Gabriel, você está bufando", "Não tô". "Lógico que tá, eu ouvi", entendeu. Tá irritado, fervendo por dentro e nem percebe, entende. Mas a intenção de crescimento tá ali, mesmo quando é inconsciente. É que daí a gente tem a resistência, né, daí fica no cabo de guerra, né. Então, solta o cabo de guerra, espera aí, pra onde que tá fluindo? Vamos ver, o que eu posso fazer melhor? Bora fazer. O que eu alcanço, o que eu não alcanço, né. Então fica mais fácil. E essa mudança de intenção eu realmente, lembra que a gente está fazendo um caminho, né. Então, esse
Vamos intencionar com consciência. Vou colocar aqui num quadro bem na minha frente. Vamos intencionar com consciência, né, ou só intencionar com consciência já tá bom.